achando, se levante de pé em nome de Jesus. Eu sei que se coloca de pé, quem não achou, paciência. Neste momento, quero agradecer ao Eterno, ao Filho do Deus Eterno, porque sem eles eu não seria eu que estou hoje aqui. Satanás teve que cair por terra, eu estou aqui segundamente. Agradeço a minha pastora Maniane por me conceder, a liberdade e a oportunidade de estar aqui confiando na palavra, confiando na serva do Senhor em nome de Jesus. Quem se achou? Amém? Amém. Glória a Deus. Assim diz. Primeiro aqui está a saudação, mas cá está. 1 Pedro 1, versículo 7 diz: para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Aleluia. Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O 8. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Repetidamente, mais uma vez, quero repetir a palavra do Senhor. 1 Pedro 1, versículos 7 e 8, a seguir. Não vou muito adiante. Para que a prova de nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O 8. Ao qual não havendo visto mais, no qual não vendo agora mais, crendo em vós alegrais com gozo inefáveis e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Aleluia. Da qual salvação inquirirá e tratarem diligentemente os profetas que profetizaram de graça, e de graça vos foi dada. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Sente-se, dando glória em nome de Jesus. Como podemos, eu quero dizer para os irmãos que antes de eu falar de mim, antes de eu falar do meu testemunho, antes de dizer quem eu sou hoje, antes de eu dizer quem era eu antes, eu tenho que lembrar de um. Não tenho como pregar, não tenho como evangelizar sem falar dele. Foi um que foi mais aprovado, como ouro no fogo. Mas quero pedir perdão mais uma vez, irmão, antes de eu voltar. Lendo o tema. Aprovado, a prova de fogo, para alcançar a eternidade à direita, ao lado de Deus. Então, a prova de fogo para alcançar a eternidade ao lado. Isso, aleluia. Quantos desejam de viver ao lado do Senhor? Quantos desejam chegar até a eternidade? Quantos desejam alcançar a eternidade? Mas o que a gente tem que fazer? Viver na linha reta, sinceramente, adequadamente, alinhadamente, conformidável ao Senhor. Mas ainda tem uma prova que está esperando por você, e você não está esperando, mas a prova já está esperando por você. A prova de superação, a prova de adorar o Senhor e dizer: eu vou adorar Ele a cada dia, eu vou atender Ele a cada dia, eu vou ser obediente a cada dia a esse homem grande, a esse poderoso, a esse que morreu por mim no meu lugar, a esse que deu a vida por mim. Eu vou superar tudo em nome dele, porque a palavra diz: a vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, do que a prata. Mas assim, como Deus está dizendo aqui, se você se acha o grande, se você se acha a maior, se você acha que você é tudo, em louvor, em glória, está se gloriando a você mesmo. Isso a prova vai te provar. Aí você vai ser chamado para ser provado. Deus vai colocar você em uma situação
situação. Porque Deus viu o que foi que Satanás estava de olho em Jó. E Deus disse: vai, tu está dizendo que ele me adora, tu não está dizendo que ele me ama, tu está dizendo que ele faz tudo, que ele tem tudo, que é por causa que ele me adora, tu não está dizendo que eu dou tudo a ele, por isso ele me adora, então vai, o que é que tu quer, Satanás? O que é que tu quer? O Senhor já sabe, sonda teus corações, sonda tua mente, sonda teus rins, sonda tua pessoa. Ele é o raio-x, ele é o microscópio, ele é uma câmera que filma você por dentro e por fora, mas ele filma mais você por dentro. Ele sonda mais você por dentro e por fora ele vai ver o que é que você vai suportar. Toca, Satanás. Tu quer dizer que eu estou tudo a ele? Porque ele, então, que foi que disse? Aí Jó foi o que para cinza. Jó se encheu de coceira. Ele tocou na pele de Jó, mas na alma de Jó ele não poderia tocar. Então nós temos espelho dos nossos profetas, nossos irmãos que morreram, mas não negaram a cruz. Quantos estão negando a cruz? Quantos estão sendo caluniados? Quantos estão sendo aprovados como óleo no fogo, mas não quer dar lugar no Senhor? Acha que viver o Evangelho é viver de oba-oba, é viver de dizer: eu não quero passar por isso não, eu não quero passar por calúnia, eu não quero passar por provações nenhuma, mas aprovar a prova de fogo para alcançar a eternidade e viver, e eu digo eternamente, ao lado do Pai e ao lado do Filho. Porque tinha um que ele não foi provado, mas o Eterno sabia que ele ia quebrar todos esses princípios, que foi o tal do Lúcifer. Então ele veio no que ele queria provar, ele se quebrou, ele caiu por terra quando ele quis aprovar o grandioso, o poderoso. O Deus não aprova, o Deus não coloca em prova, o Deus não coloca na imprensada, porque a gente vai ficar imprensado. Então vai existir muitas coisas na vida de vocês, na vida de cada um, mas eu quero falar do Messias, a qual foi mais aprovado e aprovado também no campo de batalha. Foi ferido, foi machucado, oprimido, caluniado, apedrejado, com paus e pauladas, e enferruada, e bofetada, mentiroso, caluniador, desgraçado, chamaram ele, quis dizer. Mas ele veio com poder de superação do Pai, e o Pai estava sustentando ele, o Espírito dele, e ele estava suportando tudo ali, o qual muitos de vocês, muitos de mim, ou eu até mesmo não posso até suportar, mas eu tenho que aprender a suportar. Alguém está dizendo mentirosa, eu estou suportando. Ou está dizendo caluniadora, eu estou adorando. As calúnias vão vir, as pedradas vão vir, mas isso não justifica que você nem sequer lembrar daquele que passou prova para nós hoje estamos aqui. Então você vai ser provado, não sei como, porque eu passei por uma prova. Eu fui a orar, eu fui para me encher do poder do Senhor, não para Ele me dar comida, não para Ele encher a minha geladeira, mas o diabo veio, me sondou, que eu creio que foi que ele me sondou, assim como ele me sondou na igreja, quando eu levantei, em ponto em pé, e antes de eu levantar esta mão, eu senti uma coisa, eu senti uma coisa atrás de mim, uma sombra, porque no versículo, no capítulo, Salmo 91 está dizendo: o laço do passarinheiro, a sombra do onipotente está contigo, mas a sombra do diabo estava atrás de mim, para ver se eu erguei minhas mãos. Mas eu disse: ai, o que houver, eu vou entregar a minha vida para esse Deus maravilhoso, para meu Pai eterno que Ele merece. Mas eu não estava sabendo a prova que ia vir para mim, a prova de fogo que ia vir sobre a minha vida. Então, quero dizer, irmãos, que a cada dia, há um momento, há um instante vai existir sobre mim, sobre vocês. Há muitas provas, prova de perdas, prova de perdas, prova dentro de casa,
de tudo para Jó sair da presença do Senhor. E ele só olhava para cima. Ele olhava para cima. Glória a Deus. Um homem íntegro. Mas existia um mais íntegro ainda, que para nós ser fiel, outro teve que morrer para ser fiel, para nós ser fiel e passar aquilo tudo para nós. O Messias, esse sim, veio com poder, que ele superou até as afrontas, superou a morte naquela cruz e desinfetou a morte, desinfetou a glória da morte, desinfetou a glória de Satanás. Foi aonde que ele viu, que o diabo viu, quando Jesus disse: perdoa, meu Pai, perdoa esse povo. Porque a prova estava apertada, a prova estava com Jesus, ele estava sofrendo, ele estava sendo provado como ouro no fogo, um ouro refinado. Vai chegar um momento que você vai ser provado como ouro no fogo, e um fogo ardente, um fogo queimando, um fogo que você não ia suportar, mas você vai ter que suportar. O fogo para você ser aprovado, para você alcançar a salvação, para você alcançar a eternidade, porque a eternidade não é aqui. É por isso que está ali o tema: aprovado como fogo, pelo fogo, para alcançar o quê? Para obter o quê? Para ter o quê? A eternidade. A eternidade é Ele. E se a gente não lutar, se a gente não vencer, cada momento, a cada instante, em nossa vida aqui embaixo, nós não vamos alcançar a eternidade. Porque a eternidade é Deus. A eternidade é o Filho que foi. E para nos trazer força, o Espírito Santo, a cada um, nos fortalece a cada dia. E Ele nos protege. Ele nos avisa. Assim como Ele motivou, assim como Ele avisou ao discípulo: vocês vão ter muitas coisas depois que eu partir para a glória, depois que eu for para o Pai. Ele preparou, Ele estava avisando que ia vir prova. Então o que eu estou passando, vocês vão ver. O que eu estou passando é para ser testemunha. Quando eu partir daqui para a glória, vocês vão ver a testemunha que Ele deixou. Uma prova de superação, uma prova de força, uma prova de fé. E a sua fé não tem que ser mais do que o ouro. A sua fé não tem que ser mais do que a prata. Mas muitos estão esquecendo a grande fé pela prata, pelo ouro, pela sua casa, pela sua cama, pelo seu deleite. Mas aquele que passar na prova terá o poder e alcançar a eternidade. Por isso que quando a gente for no capítulo 3, 16, e disser para o povo que Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira Ele deu? O Pai não foi fácil. Ele viu o que ele ia passar e o que o filho ia passar, mas ele teve que dar o filho, e o filho teve que passar por prova, teve que passar a ter provado como ouro no fogo, não é formulário. E o fogo, a cada dia o fogo estava se acendendo, a cada dia o fogo estava queimando aquele ouro para ser o quê? Moldado, lapidado e aprovado. O Messias foi entregue depois do batismo, aonde ele foi levado, aonde o Espírito levou ele ao deserto. E lá o Pai já estava preparado, estava preparando ele para ele vencer a fome, a guerra, a luta. Quando diz que eu não aguento fome, ou diz eu não aguento isso, eu não aguento aquilo, é porque você não está na direção e não deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Mas não te preocupa não, que tu vai ser pego, vai ser mais provado como um pior do que Jó. O eterno, nosso Deus. Meu Deus! Porque para obedecer, para saber quem é mais aqui, se é as coisas do mundo ou se é o Deus que fala mais forte, se é o ouro ou se é a prata.
E ele disse aqui no versículo 7: não será importante mais a sua fé do que não será importante. Não será importante a prata, não será importante o trabalho, não será importante o ouro, não será importante a prata do que uma fé preciosa. Meu Deus! E esta fé a gente pode buscar aqui em Cristo Jesus. Então foi para isso que ele foi, que ele passou pelos tormentos, pelo ódio, pela ira. E aí ele conseguiu. Mas teve uma palavra. E qual o diabo não quer, ou de mim ou de você, porque vai ser provado. Quando você tem um inimigo, você vai ter, o Espírito Santo vai fazer você ir lá, pedir perdão ao seu inimigo, ainda abraçar ele. Essa é a prova de fogo. E não só essa é a prova de fogo. Você não vai passar a prova de fogo. Aqui o profeta Isaías passou. Aqui Davi também passou. Enfrentar um batalhão, uma guerrilha, uma artilharia, fiz sobre a frente dele. E ele disse: eu não vou correr, eu vou enfrentar, não com minhas forças, mas não só do poder do Pai, não só do poder do Filho que me enviou. Porque a unção de Deus é algo para quem quer capacitar. É igual a unção. Se você chegou a ser ungido, você tem que estar preparado. Você tem que estar com o seu corpo cingido. Porque vai vir coisas que vai ser levado você ao Espírito, ao deserto. Vai ser levado ao deserto. O anjo da igreja não vai ser ela, mas vai ser a ordem dada pelo Eterno, pelo Filho do grande homem, dado a ordem dela. Você vai entrar no lugar da ordem. Você vai entrar no lugar da menina. E seja quem for aqui, porque uma igreja unida jamais será vencida, jamais será destruída. Não tem dificuldade, não tem dificuldade de dizer: eu vou, porque você está adorando o ouro, a prata. Então existe uma coisa tão preciosa, é a nossa fé. Eu não estou passando, eu não estou vivendo o que ele viveu, mas Satanás veio na imaginação e dizer na minha boca, porque ele abre a tua boca, ele fala pela tua boca. Quando ele não se materializa em um corpo para dizer para você, é a imaginação. E eu fui orar. A primeira prova, quando eu vim para o Evangelho do Senhor, uma coisa extraordinária, mas além do chamado, havia outro chamado que eu não estava esperando. O chamado de ver lá atrás, de me mostrar, de dizer apontada, apedrejada, caluniada. Então nada vai me afastar dele. Porque quando eu olho lá, naquele mundão, que eu passei por tudo, e que chega aqui, eu posso passar por alguma coisa, Satanás vai lhe testar. E Deus vai te aprovando na fé. Deus vai te testar na fé. Que quando você olhar, que já foi você ontem, que já foi você um dia, não se intimide. Ergue a tua cabeça e vai em frente. Não importa a comida, não importa nada, não importa trabalho, mas importa sim que Deus quer de você com uma fé preciosa da presença dele. Então eu disse: Satanás, tu está pensando que eu vou voltar para lá? Para lá eu não vou mais não, Satanás, porque quem me chamou é o dono de tudo, e eu não me importarei com tudo. E passei uma prova. Não disse para minha família, não disse para ninguém. Passei uma provazinha. A qual ele foi para o chamado do deserto. 40 dias, 40 noites de fome e sede. Aí daquele cão dos infernos foi lá para o deserto. Ele teve que enfrentar ainda as propostas dele. Quantos de vocês estão aceitando a proposta de Satanás? Quantos de vocês estão deixando de adorar o Senhor? Pode adorar o diabo? Quantos de vocês estão enfrentando o deserto? Quantos de vocês estão correndo do deserto? Não adianta correr do deserto, porque
Porque vai ser aprovado do mesmo jeito. Vai ser testado. Vai ser levado como ouro no fogo. E mas se conseguir e vencer a primeira prova, tu será aprovado. Mas existe o primeiro céu, segundo e o terceiro. Para você chegar, o terceiro significa a eternidade foi completa na sua vida. Cheguei, glória a Deus, eu venci. Porque ele disse: eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então, vocês que estão em casa, Olha aí. você que está em casa, está pensando, ou filho da manhã, ou filho da depois, já negou o eterno, já negou a ele, e a cada dia vai mutuando, vai abaixando, em vez de seu nome subir no livro da vida, em vez dos olhos de Deus se alegrar, já vai entristecendo. A cada dia que você cometer um ato, você será reprovado. Mas não te preocupa, porque o fogo está preparado para colocar cada um na prova. Aquele que perseverar até o fim, verás a glória do eterno, verás a eternidade, alcançarás a eternidade, e morará e viverá à direita do Pai, à direita do Filho. Não foi fácil para ele estar lá. Não foi fácil para nós estamos aqui. Então vai você se espelhar a cada dia nele. E a cada dia também deixa de trabalhar na dimensão para ver aonde o Espírito vai te levar. E outras lembranças, e muita lembrança, ele vai te levar para você refletir a sua vida. Lembra quem era você, Paulo? Lembra quem era você, igreja? Quem era vocês? Para hoje vocês estão aí, todo lindo, formoso, maravilhoso. Eu tive que morrer, eu tive que passar pelo fogo, eu tive que passar pela fornalha, uma fornalha ardente, a qual Satanás colocou para ele, que foi uma geração perversa, uma geração maligna contra ele, mas nem por isso ele abandonou o Pai, nem por isso ele recuou. Ele sabia, porque no Getsemane ele foi orar e ele disse para o Pai: se for possível, Pai, afaste de mim tudo isso, eu não aguento não. Ele disse: cara, isso é teu, a carga é tua, tu vai levar por esse povo, ainda sendo um povo rebelde, um povo ruim, um povo de coração duro, um povo de coração menos aquebrantado, mas tu vai levar a carga. Hoje eu vejo, meu Pai, que eu tenho que carregar mesmo. Ele disse, ele assumiu que ele tinha que levar, ainda ele não merecendo, mas ele teve que levar a carga. Então a gente também não pode dizer que vai levar, que não vai levar a carga do outro, mas o outro também tem que também ajudar, ajudar também a levar as suas cargas, e a gente também orar, a gente também ajudar. Agora não deixar a carga em cima de um só. Então Jesus, ele levou aquelas cargas sobre si, as nossas dores finas. Ele sofreu dores finas imortais. Então a cada um que está sendo provado, outro na fé, outro na perseverança, outro na obediência, outro no bom ouvir, outro no conselho, a cada dia alcançará a eternidade. Porque muitos que já se foram e não alcançou a eternidade, muitos tiveram a oportunidade de alcançar a eternidade, mas não quis. Porque quando viu a primeira prova, não aguento não. Quando viu outra prova, não aguento não. Sabe por quê? Porque veio para viver no boemia, na vida boa. Se manifesta. Sai da tua casa, se manifesta no teu trabalho, se manifesta para tu ver o que é que Satanás vai fazer. Ele vai se levantar, e o Pai ele vai ver a sua prova que você está levando. Ele vai ver, ele vai lhe aprovar. Meu servo está passando por isso, meu servo está passando por aquilo, mas está na minha presença, mas está fazendo o que eu quero.
ardente. E vai lá, vai contemplar, vai ver o mestre, vai gritar e sair daquele lugar, da fornalha ardente, a qual foi levado, não posso mais. Essa é a tua morada eterna. Então cuidado, vocês que estão brincando, vocês que estão levando a coisa a sério, a coisa na mentira, cuidado com suas falsas ilusão, cuidado com sua atitude, entendeu? Cuidado. E eu, para fazer isso, eu tenho que viver, eu tenho que viver e resplandecer no esplendor. Então a cada dia há uma prova. Eu só me lembro, eu não me lembro nem muito aqui, o que me faz lembrar até hoje, os profetas, nosso irmão Elias, nosso irmão Isaías, o qual morreu de uma morte tão dolorosa, que a gente coloca mesmo, que a gente vê o Espírito Santo de Deus, a gente chora dentro dos nossos corações, nossa alma, de ver, de a gente olhar e não se espelhar pelos nossos irmãos. E eu disse, como eu preguei na manchete do mundo inteiro, a notícia correu que nossos irmãos não morreram por morte morrida. Os que morreram por morte morrida, não por enfado, foi nosso irmão Abraão, nosso irmão Moisés. Mas os outros tiveram uma morte tão triste. Agora por quê? Por pregar a palavra, por perseverar, por insistir e não recuar, e não negar o santo nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, você que está negando a Deus por tudo, você pode alcançar a eternidade, mas se você voltar do zero e começar de novo, e começar do zero, porque ele não vai entrar lá de qualquer jeito, e não vai entrar lá de qualquer maneira, vai ter que buscar, vai ter que dar o melhor, vai ter que fazer de tudo para você alcançar a eternidade. Então você tem que passar, tem que passar pelo fogo para ser aprovado e para alcançar a eternidade. E aí me lembro também o homem que pregou a palavra na inspiração de Deus, todos eles, antes de vir a morte sobre eles, nosso irmão Pedro, nosso irmão João Batista, João de cá, João da esquerda, João da direita, nosso irmão Paulo, não temos como esquecer, o João Batista, ele passou por uma prova, ele foi para a cadeia, cortaram a cabeça dele, mas antes de cortar a cabeça dele, tiraram os olhos, tiraram a cabeça de João Batista. Na minha conjectura, eu vou dizer aqui porque, para que João não enxergasse mais o caminho, para que João não venha mais falar de Jesus, para que João não venha mais enxergar os defeitos, para que João não venha revelar a João e falar, deixa que está pegando a mulher de teu irmão, que é feio. Aí a outra foi atingir, perturbar João. João falou, quem te ensinou a fugir da ira futura? João está ali. Ali é mais a prova, estava para vir sobre João. Mas o Espírito Santo, eu creio que estava preparando João. Porque quem vem para Deus, para servir em espírito de verdade, vai sentir a dor do Messias, vai sentir a morte do que ele passou, vai sentir totalmente que ele superou, que ele suportou. Mas eu digo aos irmãos, se você veio com o poder de adorar o Senhor e de fazer tudo para Ele, você alcançará tanto a misericórdia, tanto a eternidade. Mas vai existir uma coisa, o fogo está lá esperando o ouro para jogar dentro. Não,
ser testado, viu? Vai vir a prova. Desista, nega, que o fogo vai incendiar mais ainda. Dá sua desculpa, que o fogo vai acender mais ainda. Olha aí. Porque os homens que morreram, hoje ele está na glória. E ele passou por altos tormentos na terra, mas alcançou a eternidade. Glória a Deus. Nosso irmão Isaías, cerrado ao meio. O Jó, na cinza. João Batista, mas não negaram o nome do Senhor. O profeta Safonia, o profeta Elias, o João, o profeta Samuel, a qual morreu de uma morte dolorosa, mas por enfado, por canseira, mas quer dizer que ele venceu até o fim da vida dele, andando corretamente na presença do Senhor, em espírito e verdade. Mas hoje, muitos estão esquecendo. Hoje ninguém quer passar por a prova. Hoje ninguém quer passar por um desdeixo. Hoje ninguém quer passar por uma rejeição. Hoje ninguém quer passar por uma calúnia. Porque já quer sair, já quer abandonar o Evangelho, já quer abandonar Jesus. Porque ele tinha todo o poder de abandonar. Mas quando ele olhava para um lado e para o outro, quando ele olhava para frente, eu creio que os olhos deles estavam ali, mas estavam sobre ali, ó, atrás. Ele não tem olho atrás, mas eu estava em pé na igreja, mas eu não entendia nada. O diabo estava dentro da igreja, atrás das minhas costas. Eu vim entender como. Porque sabe por quê? Eu dei lugar ao Espírito Santo. Eu dei lugar ao Espírito Santo trabalhar na minha vida e me fazer entender hoje que ele estava atrás de mim. A sombra não foi a sombra do onipotente, a sombra do diabo, impedindo para ver se eu vinha ou se eu ia recuar. Eu vinha aceitar para ser lavado e remida pelo sangue do Cordeiro. Então não dê risada, porque a coisa é séria. Não dê risada, porque Deus não está na risada, Deus não está no relaxo, Deus não está na safadeza, Deus não está na mentira, Deus não está na chicana, Deus não está na zombaria. Não dê risada, porque você ainda não viu o diabo na sua vida. Olha ele. Eu já vi ele materializar de uma vida. Dá agora. Viu? Eu já vi ele. E ele disse para mim: não era para você estar morta. Eu disse: é o que, Satanás? Fala aí para mim. Fala aí. Era para você estar morta. É mesmo, diabo? É mesmo, Satanás. Sabe por quê, diabo? Para você falar